Isso aí, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal, o seu canal de notícias diárias do Mengão. E hoje, galera, estarei trazendo para vocês aí mais um corte, né, com todas as notícias e informações do clube mais querido do Brasil e do mundo. Então, assiste o vídeo completo, não pula esse uma parte, que tá muito bom aí, esse vídeo que eu preparei para vocês. E desde já, galera, eu peço a vocês aí que não é inscrito ainda no nosso canal, vocês que estão chegando aí pela primeira vez, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Também acione o sininho das notificações aí para você não perder nenhum vídeo. E deixa o like nos vídeos aí para fortalecer o nosso canal. E até o próximo vídeo. 2 a 1 Fui! no Vélez, na semifinal. E nesse ano, 2 a 0 no Ñublense, 2 a 1 no Racing. 11 vitórias seguidas como mandante. 11 vitórias seguidas. E aí as imagens a que eu me referia. De ontem o Flamengo bateu o recorde de público de um time brasileiro nessa Libertadores, 63.963 presentes. A questão de jogar em casa e ter a vantagem é justamente, não sei se o Roger e a Ana concordam, é a questão da atmosfera. Porque, assim, o jogo é jogado. Se a atmosfera que você traz para a tua casa for favorável, que é o que a torcida do Flamengo faz no Maracanã, é esse o objetivo de você jogar o segundo jogo em casa, de você fazer questão de trazer seus jogos para onde você manda. Cuidar do gramado, né, Pedrinho? Cuidar do Porque gramado. Porque vai jogar em casa com aquele gramado Maracanã, próprio Mineirão. Já falamos disso. Próprio Mineirão. Sim, tem que cuidar do gramado aí, galera. Agora tem uma mudança aí. Nos últimos anos, o Flamengo decidiu em casa mata-mata. Agora na Libertadores, pelo menos na próxima fase, mas eu tô querendo joga entrar no primeiro aspecto, em casa. porque assim, eu já passei em alguns momentos que a gente preferia não jogar em casa, porque a pressão estava ao contrário, a gente se sentia mais confortável em jogar fora. Então, assim, é o torcedor entender que quando os atletas falam, quando a gente fica brigando, queria jogar o segundo em casa, é pela atmosfera. É entender o jogo e fazer o que a torcida do Corinthians faz, né? Ali 90 minutos apoiando, depois do jogo é outra coisa. E a torcida do Flamengo tem feito isso com maestria. Olha o Sampaoli, nada feliz com o gramado do Maracanã. Para un juego de posición y de mucha altura se necesita también precisión. Va a ayudar mucho que el gramado de campo esté mejor para jugar a ese fútbol, si no es muy difícil. Por los controles son diferentes, las aceleraciones son distintas, la precisión es totalmente difícil, mas seguimos intentando, seguiremos pidiendo al club que intervenga en la mejoría de un campo de juego o tengamos la posibilidad de jugar en otro lugar que nos dé la posibilidad de jugar mejor en un campo mejor. Olha, é difícil entender uma cidade como o Rio de Janeiro, com sol, com umidade, com água, e o Maracanã não consegue ter um gramado razoável. Isso a gente está falando desde a nossa época, até antes, né? Bem antes. Desde a grama antiga. Cara, é Desde muito aquela grama difícil de antiga. entender isso, cara. O grande problema é a repetição dos jogos, né? Você tem dois times que mandam os jogos no Maracanã e os dois times estão em todas as competições. Então, o Fluminense está na Libertadores, o Flamengo também. O Fluminense acabou de sair da Copa do Brasil, mas estava na Copa do Brasil, o Flamengo também. E os dois disputando o Campeonato Brasileiro. Além e aí, dos jogos, você chamou e ainda atenção. tem o Vasco. Né? Não, e você chamou atenção na transmissão. Não, chamo isso. Esse assunto eu chamo atenção. Já até parei de chamar atenção, porque eu sou maluco, aí falar, o Roger é chato. Não, a questão é a seguinte. Por quê? O que deixa o Roger maluco e chato? O aquecimento no campo não é errado. O errado é o estado do gramado. Mas aí você tem que ter a flexibilidade. Se você percebe que o gramado não tem condições... Sabe quantos? Eu já contei. Sabe são quantos 20 minutos de duas participam equipes, pô. De um aquecimento, meia hora no campo do Maracanã? Quantos? Quantas pessoas tem ali dentro? Pelo menos 50. E num quadradinho. 50. Piora o gramado mais do que os 90 minutos de jogo. Sabe por quê? Porque você concentra muitas pessoas. E todas elas fazendo aqueles exercícios assim, ó, de picar o gramado o tempo todo. No Maracanã, na parte interna, você tem uma sala de aquecimento. Obviamente não é o ideal. Não é o ideal. Mas se você precisa ter um gramado à altura de Flamengo, de Fluminense, que usam o gramado pelo menos 2 vezes por semana, cara, olha, no Maracanã não pode aquecer no gramado. Porque além desse aquecimento... Usa atrás do gol, tem um espaço atrás do gol. Se não quiser ir para testar o gramado, tem um espaço atrás do gol. É porque além desse aquecimento picado, de ativação muscular, dos quadrantes para fazer esse jogo de posse, que é o que todo mundo faz, eles também fazem o aquecimento direcionado com alguns movimentos do jogo.
Então tem triangulações pelo lado, com as jogadas que eles fazem durante o jogo. Então eles usam o campo realmente para ativar a memória de quais os movimentos que eles fazem. Só que, cara, se você já tem um gramado prejudicado, aí você tem 30 minutos de duas equipes. Aí na quarta-feira tem mais 30 minutos, fora os 90 e na poucos, nossa época minutos. aquecia só os titulares, né? Hoje são 23 de cada time aquecendo, com trava de chuteira. Mais os preparadores. Mais 10 preparadores de cada time. Então eu falei 50 por baixo, né? Bota aí 60 pessoas dentro do gramado fazendo exercícios em espaços reduzidos, de picar o gramado, de mastigar o gramado todinho. Quando meia hora desse tipo de exercício, você tocou num ponto, cara, que é facilmente... É muito fácil. Olha, no Maracanã não pode. Vocês querem subir para campo? Use atrás do gol. Não querem, tem uma sala de aquecimento dentro do... Não, e além disso, estádio, quando você traz à tona a informação do estádio compartilhado, basta a gente pensar que os bons gramados são gramados de estádios de um time só. A Neoquímica Arena, Morumbi, Vila Beira-Rio. Beira-Rio, Morumbi, gramados de um time só. André, porque parece chato, porque a gente tem tanto assunto bom para falar, cara, mas é uma coisa importantíssima. O Sampaoli, quando ele fala Castelão também Isso sofre. que eu ia falar. Quais são os estádios Mineirão que a gente tem? sofre. Mineirão, Castelão, Maracanã. Porque, assim, quando ele fala aceleração de jogo, é verdade, cara. Você vai aqui, eu já vi vocês sozinho, eu posso dar de primeiro, chega aqui, a bola dá um kick. É a fração de segundo que Aí eu você domino, perde, é a você me recomposição. pressiona, pô, É a tudo. recomposição do time adversário. O time que está se defendendo, o que ele quer? Se recompor o mais rápido possível. O time que está atacando, o que ele precisa? Acelerar o jogo para não deixar essa recomposição acontecer. E se o campo, se eu dei o passe, exatamente, ela deu uma picada, a fração de segundos que você ia dar um tapa de primeira para acionar alguém, você tem que dominar ela, parar ela para você, para depois acionar isso. Nesse tempo que você perdeu, a recomposição já está feita. Nos primeiro gol do Flamengo ontem, só um detalhe de um outro assunto. A origem do gol é de um erro de cobrança de escanteio horrorosa do Racing, né? Horrorosa, assim. Na hora que ele cobra o escanteio, mas ele praticamente recua a bola no meio campo. Aí eu falei, gente, é o pior escanteio cobrado. Eu terminei de escrever contra-ataque, o Flamengo se organizou e fez o gol. Claro que não é o impacto do gramado, não teve nada a ver, foi um erro mesmo do Racing. Até depois eu fui ver uma narração argentina, o cara tá, nossa, ele tá transtornado. Isso é ele fala, é uma jogada amadora. Mas se você for somar, teve jogo quinta, teve jogo domingo, né? Teve Fla-Flu quinta, teve... Domingo, Fluminense e Bragantino. Segunda, Vasco e Flamengo. E quarta-feira de novo. Quinta, né? E, cara, não... E a gente está falando de mais de 100 minutos de jogo, que não é mais 90 não, agora é 100 e pouco. Só para lembrar, na segunda foi mando do Vasco. Sim. Então o Vasco tem jogado no Maracanã também. Jogou contra o Palmeiras. Teve mais jogo, não teve? No Brasileiro só. Palmeiras só Palmeiras. E agora o Flamengo. Então... Não só Flamengo e Fluminense que jogam todos. O Vasco, de vez em quando, também tem jogado. Então, isso ajuda a maltratar o estádio. A minha... E a final desse ano é no Maracanã. No Maracanã. Humilde opinião. Obviamente, não vai sanar todos os problemas, mas se você já eliminar o aquecimento dentro do campo, você vai ajudar demais a melhorar o gramado. E é óbvio que o Flamengo, como um time extremamente técnico, se dá mal nessa. O gramado ajuda... Ele falou sobre jogar em outro lugar, é isso? Eu não peguei a frase inteira. Isso é utopia. Mas aí... Não, ele falou isso, jogar em outro lugar? Mas aí vamos... Vai pedir para a diretoria ou melhorar o gramado ou a gente jogar em outro lugar. Vai jogar onde? Pega os times que estão fora da Libertadores aí, que ele se dá bem no gramado. Sabe onde ele se dá muito bem no gramado? Itaquera. Sim. Adora aquele gramado, o Flamengo. Mas o lugar onde o Flamengo manda jogos, que é Brasília, também tem um gramado ruim. Muito gramado ruim. Ali por má gestão mesmo, né? Por má gestão. Vamos ouvir o Sampaoli sobre o jogo de ontem. Eu creo que o time va avanzando en muchas cosas, ya un time competitivo, agresivo, que falta por ahí que la agresividad se transforme en más situaciones de gol. Y bueno, eso es un proceso. Es importante que ahora el proceso sea favorable en resultados porque nos permite trabalhar com muita mais tranquilidade. Nesse momento, já que ele usou essa palavra processo, o Flamengo está virtualmente classificado na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil e chegou no bolo de cima do Campeonato Brasileiro. Acho que assim, ele se aproximou, que a gente estava falando do jogo dele, eu acho que ainda está distante do que ele pensa, mas em alguns aspectos, obviamente a gente já percebeu, a intensidade do Flamengo já é outra, a dinâmica é outra, individualmente, mesmo alguns jogadores, como o Pedro, abaixo, outros acima. O Gerson, a gente fez o jogo, acho que foi Flamengo.
Flamengo e Vasco, Flamengo e Vasco, Flamengo e Inter. Sim. O Gerson, ele surpreendeu, cara, porque assim, o Gerson, ele surge na carreira mais à frente, como um meia, como um 10, e ele volta para segundo, porque o jogo também ficou mais apertado lá e aqui é de frente, é muito bom jogar. E hoje ele joga como se fosse um meia atacante atacando a última linha. Então, assim, ele participa até pouco da construção, né? Ele é mais o terço final, ele é mais para finalizar ou com passe ou com o próprio chute ao gol. E ele se adaptou bem na a isso. Área, cabeceando e voltando para marcar uma dinâmica, o Gerson, assim, para mim... A passada dele ontem... Melhorou muito com o São Paulo, né? Muito. Agora, tá virando um filme